Então, boa noite a todos. Hoje vamos para a aula 4 de uma série de conteúdos que nós precisamos estudar dentro do módulo 2, Profissional da Educação Física, área de conhecimento, Sociologia. Vamos passar aqui que nós já vimos. Então, o negócio tá meio louco aqui hoje, vocês estão vendo, né? Aqui. Então, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês alguns nomes muito importantes dentro da área da sociologia, entre eles seus fundadores, debatedores, fundamentadores de diferentes ideias, os primeiros teóricos que fazem parte dessa área da sociologia. E se vocês estão estudando sociologia hoje, se a sociologia hoje é um campo epistemológico dentro da faculdade, de diferentes áreas de formação, a culpa toda é do senhor Augusto. Tá vendo essa fotinha aqui, ó? Do lado esquerdo da tela? Senhor Augusto Comte, filósofo, sociólogo, a culpa é toda dele. Foi ele que inventou o termo sociologia, foi ele que lutou para que a sociologia fosse uma área científica dentro de diferentes áreas de conhecimento, dentro da construção de diferentes conhecimentos e debates, que envolve o estudo do cotidiano, os estudos das relações sociais, o estudo da vida social humana, dos grupos e da sociedade que a compõe. Então, Augusto Comte, tem gente me chamando aqui, admitidos, pronto. Então, Augusto Comte ele foi precursor, né, dos primeiros pensamentos sociológicos, tá? É um francês, né? Um pensador, um filósofo que inventou o termo da sociologia originalmente. Ele usou primeiramente uma expressão chamada de física social, mas como toda área, né, como toda área de atuação, como toda relação social e humana, ele tinha os seus rivais intelectuais, né? E que usavam esse mesmo termo de física social. E ele queria que o seu ponto de vista fosse diferente, que o seu ponto de vista se destacasse na sociedade científica, que o seu termo, que o seu pensamento, ele fosse destacado dentro das suas áreas de estudo. E aí ele inventou esse termo, a sociologia. O pensamento de Comte, ele refletia alguns acontecimentos turbulentos que estão relacionados a diferentes tempos históricos, certo? Um desses tempos históricos é a Revolução Francesa, que trouxe uma série de mudanças importantes na sociedade, e inclusive o crescimento da industrialização também, como um meio de alteração do modo tradicional de vida da população francesa. Então, esse acontecimento histórico, ele é visto por Augusto Comte como um acontecimento que mudou a vida de muitas pessoas, da sua população, do seu país. Então, ele procurou, diante dessa reflexão, diante desses pensamentos, criar uma ciência da sociedade que pudesse explicar as leis do mundo social, que pudessem dar imagens das ciências naturais, que explicavam, por exemplo, como que funcionava esse mundo físico. Por que ocorreu essa revolução? Quais foram os impactos que ela trouxe para a sociedade? De que forma isso foi visto pelo mundo e pela sociedade? E o Augusto Comte, ele também ele defende que todas as áreas, sejam elas, né, dentro da universidade, por exemplo, todas as áreas de conhecimento, todas as disciplinas científicas, elas têm um objeto de análise, mas que em algum momento todas elas terão algo em comum. Alguma coisa vai
fazer sentido para todas as áreas. Algum objeto de conhecimento, algum assunto será comum em todas essas áreas de conhecimento. E ele acreditava na partilha dessa lógica comum e um método científico com o objetivo de revelar algumas leis, e leis universais. Essa descoberta dessas leis do mundo natural, perseguidas por Auguste Comte, estava pautada naquilo que permitia, por exemplo, ele pensar que poderia controlar, que ele poderia prever acontecimentos à nossa volta, desvendar leis que governam a sociedade humana, difícil, hein? E que pudesse essas leis nos ajudar a configurar um destino melhor, a provocar um bem-estar em toda a humanidade. Ele acreditava que a sociedade se submetia a essas leis, essas leis governamentais, de um modo muito semelhante ao que sucede ao mundo físico. Então ele via, pessoal, Augusto Comte, ele via a sociologia como uma ciência positivista. E essa abordagem positivista é de sua ideia, de sua reflexão, é de sua autoria. E o positivismo, ele defende que a ciência deve preocupar-se apenas com fatos observáveis, que ressaltam diretamente da experiência. Então, essa produção de conhecimento acerca da sociedade, com base em provas empíricas retiradas da observação, da comparação com outros fatos, da experimentação em diferentes contextos. O que é essas provas empíricas, esse conhecimento empírico? É aquele conhecimento que não tem comprovação científica. Sabe aquele termo que a sua avó falava assim? Menino, não vai tomar leite depois de comer manga, que você vai morrer, vai dar um piripaque em você. Isso é um conhecimento empírico, é um conhecimento que vem de uma tradição, um conhecimento cultural. Não tem uma base científica. Esses são conhecimentos empíricos. Ah, não passa debaixo da escada que você vai ter azar. Não deixe um gato preto cruzar a sua trajetória. Não passa debaixo da escada, enfim. São coisas que acontecem e que viram leis, né? Mas que não têm comprovação científica. E assim como esses conhecimentos que eu citei, muitos outros, mas eu respeito. Fazem parte do nosso cotidiano. E essa abordagem positivista, ela está relacionada com a produção desse conhecimento com bases em provas empíricas. Mas, embora essas provas sejam empíricas, ele queria transformar esse conhecimento em um conhecimento científico. E, a partir de então, ele organizou o seu pensamento em lei de 3 estádios. Essa lei de 3 estádios compreendem a lei teológica, a metafísica e o positivo. A ciência positiva é esta aplicada ao estudo da sociedade, estudo da vida da sociedade, como essa sociedade se organiza, como ela se desorganiza, como ela revoluciona, como ela se organiza para uma guerra e por que ela se organiza para essa guerra. Então, nesse estágio teológico, compreende as ideias religiosas, a crença como uma expressão de que, tipo, a vontade de Deus era o guia do pensamento, é Deus, né, no centro. Já no estádio metafísico, que se reafirma lá na época do Renascimento, lembra que nós estudamos um pouquinho dessa época, quando nós falamos de concepção do corpo?
que nessa época nós tínhamos um retrato metafísico e dualístico e instrumental do corpo, essa separação. Então, o metafísico, ele tem relação com com uma sociedade que começou a ser vista em termos naturais, em termos da razão, e não sobrenaturais. Nada tinha a ver com fé, com crença ou religião. E o estádio positivo é desencadeada pelas descobertas de grandes nomes da nossa história, como, por exemplo, Copérnico, Galileu, Newton, e ele encorajou dentro desse estádio a aplicação de técnicas científicas ao mundo social. Então, ele queria adotar, inclusive, essa última perspectiva do positivo como uma ciência que precisava se desenvolver, mas que ela precisava ser desenvolvida como tantas as outras áreas de estudo, como, por exemplo, a física, a química e muitas outras áreas. Pessoal, alguém está me chamando? Estou ouvindo um sonzinho. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Posso continuar? Pode. Pode. Tá bom. Tem alguma dúvida? Certo. Então tá. Não. Vou continuar, então depois a gente abre os microfones para discutir um pouquinho, tá bom? Voltando aqui. Então, pessoal, Augusto Comte é um nome principal, assim, de muita relevância dentro da sociologia. Vieram muitas outras personalidades, muitos outros teóricos também que consolidou e fundamentou o estudo da sociologia, o embasamento, né, dessa área. E já quase no final da carreira de Augusto Comte, ele tinha assim, planos muito ambiciosos para reconstruir uma sociedade com bases em pontos de vista sociológicos. E os seus pontos de vista, eles eram reclamados, por exemplo, pela fundação de uma religião da humanidade. Ele acreditava que a humanidade deveria abandonar a fé para que a razão fosse algo mais em destaque. E ele queria colocar, como ele foi o fundador, né, foi ele que inventou esse termo, foi ele que criou essa área de conhecimento, ele queria que a sociologia estivesse o quê? No centro dessa nova religião. O que a gente quer fazer quando a gente descobre alguma coisa, quando a gente tem algo novo? Não quer contar para todo mundo? Não quer que ela seja o centro? Que todo mundo pare para escutar o que foi feito, o que foi descoberto? Assim era Augusto Comte. Ele queria a sociologia como centro. E ele estava, na época de sua atuação, ele estava consciente de que a sociedade estava caminhando para um processo de desigualdade, estava-se a caminho, né, da Revolução Industrial. Ele enxergava isso como ameaça para a sociedade. Ele via uma perspectiva de produção que, ao invés de unir a sociedade, ele via isso como algo que ameaçava a sociedade. Então, ele queria reconstruir, ele caminhava para a reconstrução de uma sociedade que fosse baseada nas áreas de conhecimentos da sociologia, e ele, inclusive, contribuiu muito para a profissionalização da sociologia enquanto disciplina acadêmica. E acho que ele conseguiu, não é mesmo? Afinal de contas, nós estamos aqui estudando essa área de conhecimento. Então, essas são as atribuições, as abordagens que Augusto Comte traz para a área da sociologia no início da sua implantação. Imagina, ele tinha acabado de criar essa área de conhecimento.
Então, tinha muito ainda para amadurecer, tinha muitas ideias ainda que poderiam surgir, e como ele mesmo cita, as áreas de conhecimento, elas não nascem sozinhas. Elas não são criadas por apenas um indivíduo. É necessária a contribuição de diferentes autores, de diferentes teóricos, filósofos, sociólogos, pesquisadores, inclusive de outras áreas, para que uma área de conhecimento de fato seja consolidada. E por esse motivo, eu trouxe mais um teórico chamado Émile Durkheim, também francês, né, um pensador, um filósofo também francês, tudo da França, viu, gente? No Brasil ainda não citei nenhum. Tudo francês. Esse autor, né, esse teórico Durkheim, ele teve um impacto mais duradouro na sociologia, muito maior, inclusive, do que o autor anterior, do que Comte. E embora ele apoiava determinados aspectos da obra do pensador anterior, que eu estava falando agora, do Comte, Émile Durkheim, ele teve mais tempo para fundamentar essa área de conhecimento. E ele queria também dar à sociologia um caráter científico, aquele caráter científico que Comte também queria, mas que ele não tinha conseguido. Ele queria dar cientificidade a uma área que se baseia em acontecimentos dentro de uma sociedade e conhecimentos que são gerados e produzidos por meio empírico, por coisas que acontecem no cotidiano. Então, ele acreditava, Durkheim, que estudar a vida social tinha que ser feito com a mesma objetividade do que as outras áreas, que estudam o mundo, o nosso mundo. Não tem o estudo da física, o estudo da química, o estudo da matemática, o estudo das línguas, os estudos idiomáticos. Ele queria que a sociologia tivesse altura tanto quanto dessas áreas, que a importância dela fosse reconhecida tanto quanto das outras áreas. E ele cita como um princípio básico, Émile Durkheim, que estudar os fatos sociais os fatos sociais deveriam ser estudados como as coisas outras são estudadas. E ele queria dizer, com isso, que a vida social também podia ser analisada com o mesmo rigor que se analisa objetos e fenômenos da natureza. Quais são os fenômenos da natureza? Por que ocorre a chuva? Por que neva? Por que escurece? Por que amanhece? Todos esses fenômenos, eles são explicados cientificamente. E ele queria que os fatos sociais fossem estudados exatamente como estas coisas, com cientificidade e com o rigor que a ciência precede em todas as suas publicações. Pessoal, eu vou encerrar essa primeira aula, ainda tenho muito que falar de Émile Durkheim. Inclusive, eu tenho um assunto aqui para conversar com vocês, que é um assunto que Émile Durkheim contextualizou durante os seus estudos fundamentados na sociologia, de extrema importância. Finalizo essa primeira aula, volto daqui 5 minutinhos, até daqui a pouco.